Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! A suave luz do entardecer filtrava-se pelas cortinas semiabertas do quarto de hotel. O ar estava carregado de uma tensão palpável, como se cada segundo se arrastasse eternamente. Diante da grande janela, estava eu, Isabela, vestida com um elegante vestido preto de seda que se ajustava perfeitamente às minhas curvas. O tecido acariciava minha pele a cada movimento, deixando uma sensação de calor que nada tinha a ver com a temperatura do ambiente. Minhas mãos tremiam levemente enquanto segurava uma taça de vinho tinto. As unhas, perfeitamente pintadas de vermelho carmesim, contrastavam com o vidro. Meu cabelo, preso em um coque baixo, deixava algumas mechas soltas caírem sobre o meu rosto, dando-me um ar de vulnerabilidade que não sentia há anos. Do outro lado do quarto, Renato, meu marido, estava sentado na cama, com o olhar perdido no chão. Sua gravata estava desfeita, e o paletó do terno repousava sobre a cadeira ao lado dele. A tensão entre nós era quase tangível. Eu sabia o que ele estava prestes a dizer, mas precisava ouvir de sua boca. Isabela, murmurou ele, finalmente levantando o olhar em minha direção. Seus olhos refletiam uma mistura de arrependimento e desespero. Tomei um gole do vinho, tentando acalmar o tremor das minhas mãos. Meus saltos altos ecoaram contra o chão de madeira enquanto eu caminhava lentamente em sua direção. O silêncio era insuportável, mas as palavras que viriam seriam ainda piores. Por quê? Perguntei, minha voz mal saindo num sussurro. Eu sabia a resposta, mas precisava ouvi-la de seus lábios. Precisava que ele admitisse o que tinha feito. Renato suspirou profundamente e enterrou o rosto entre as mãos. E então, todo o peso dos últimos meses pareceu desabar sobre mim. Tudo havia começado de forma inocente, ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Mas, no fundo, eu sempre soube que essa história terminaria aqui. Uma viagem ao passado. Tudo começou 6 meses atrás. Minha vida naquela época parecia perfeita para qualquer observador externo. Eu era diretora criativa em uma prestigiada firma de design no Rio de Janeiro e estava casada havia 15 anos com Renato, um reconhecido empresário do setor hoteleiro. Nossa vida social era invejável, jantares elegantes, viagens pela Europa e festas exclusivas. Mas o que ninguém sabia era que nossa relação havia se transformado em um contrato silencioso, sem paixão e cheio de rotinas vazias. Uma manhã, enquanto organizava meus papéis para uma reunião importante, descobri um e-mail na caixa de entrada compartilhada que claramente não era destinado a mim. Era uma confirmação de reserva em um restaurante exclusivo em Curitiba, uma cidade que nem sequer estava nos nossos planos. A data coincidia com um fim de semana em que Renato havia dito que estaria ocupado em uma convenção de negócios. Meu coração parou por um momento, mas tentei racionalizar. Talvez seja um engano, pensei enquanto me apressava para sair de casa. Naquela noite, quando Renato chegou tarde com uma desculpa pouco convincente e um perfume desconhecido impregnado em suas roupas, eu não tive dúvidas. Algo estava acontecendo. Mas decidi não confrontá-lo diretamente. Eu precisava de provas, algo concreto que confirmasse minhas suspeitas. Suspeitas confirmadas. Nas semanas seguintes, cada pequeno detalhe tornou-se uma pista. As noites de trabalho até tarde, as mensagens que ele apagava rapidamente quando eu entrava no quarto e os recibos de lugares que não costumávamos frequentar. Minhas suspeitas tornaram-se certezas em uma tarde, quando, ao vasculhar suas coisas enquanto ele estava no banho, encontrei um recibo de uma joalheria. Era de um colar de diamantes, lindo, mas claramente não era para mim. Senti um nó na garganta, uma mistura de raiva, dor e humilhação que eu não conseguia controlar. Guardei o recibo na bolsa,
sentindo-me traída, mas decidida a descobrir toda a verdade. No dia seguinte, compartilhei minhas suspeitas com minha melhor amiga, Mariana. Ela sempre foi minha confidente, mas até mesmo ela parecia surpresa com a situação. Isabela, não quero te alarmar, mas acho que você deveria enfrentar isso diretamente. Se não, você vai acabar se machucando ainda mais. O conselho dela ecoou na minha mente, mas eu ainda não estava pronta. Ainda não. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Então, comecei a planejar como enfrentá-lo, enquanto tentava manter a fachada de normalidade em nossa vida cotidiana. A oportunidade surgiu um mês depois, quando Renato mencionou que precisava participar de uma degustação de vinhos em um pequeno hotel boutique fora da cidade. Com a ajuda de Mariana, decidi segui-lo. Certifiquei-me de que ele não notasse nada estranho antes de sair, e algumas horas depois, cheguei ao hotel onde ele disse que estaria. O que vi do meu carro foi suficiente para confirmar o que eu já sabia no meu coração. Renato estava sentado em uma varanda, ao lado de uma jovem morena de cabelos longos e sorriso radiante. Ela se inclinava levemente em direção a ele, de forma quase imperceptível, mas a intimidade entre os dois era evidente. Meu sangue ferveu, mas eu me contive. Não era o momento de confrontar a situação. Em vez disso, peguei meu celular e capturei a cena. Eu precisava de provas. Provas para enfrentar não apenas Renato, mas também a versão de mim mesma que ainda queria acreditar nas mentiras dele. A noite após descobrir Renato no hotel com aquela mulher foi uma das mais longas da minha vida. Sentei-me em frente ao espelho da minha penteadeira, olhando fixamente para o meu reflexo. Meus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas algo dentro de mim havia mudado. A Isabela que havia se deixado levar por desculpas e mentiras estava desaparecendo, e, em seu lugar, surgia uma mulher determinada a retomar o controle da sua vida. Com o celular na mão, revi as fotos que havia tirado. Cada imagem era um golpe direto no meu coração, mas também a evidência que eu precisava para confrontar Renato. Decidi não esperar mais. Naquela noite, quando ele chegou em casa, eu sabia que havia chegado o momento. Renato entrou na sala como se nada tivesse acontecido. Seu terno estava perfeitamente passado, e ele exibia o mesmo ar de confiança de sempre. Esperei que ele pendurasse o paletó e servisse um copo de uísque antes de me aproximar. Como foi a degustação de vinhos? Perguntei com uma voz calma, quase tranquila demais. Ele me olhou por um momento, tentando decifrar meu tom. Finalmente, tomou um gole do uísque e sorriu levemente. Bem. Um pouco entediante, mas você sabe como esses eventos são. Meu coração acelerou, mas não deixei que ele percebesse. Em vez de responder, peguei o celular do bolso e mostrei uma das fotos. Sua expressão mudou instantaneamente, e o sorriso desapareceu. Quer me explicar isso? Perguntei, mantendo a calma, embora, por dentro, eu sentisse que estava me despedaçando. Renato ficou em silêncio, olhando para a foto como se pudesse apagar a imagem com o olhar. Finalmente, colocou o copo sobre a mesa e suspirou. Isabela, não é o que parece. Não é o que parece? Repeti, incrédula. Senti a raiva tomar conta de mim. Então, me explique o que é. Porque, daqui, parece que você está tendo um caso com essa mulher. Renato passou a mão pelos cabelos, visivelmente nervoso. Tentou se aproximar, mas levantei a mão para impedi-lo. Isabela, por favor. Foi um erro, um momento de fraqueza. Não significa nada. Sua voz, carregada de arrependimento, quase me convenceu. Mas as imagens estavam frescas na minha mente, e eu não podia ignorá-las. Um erro? Retruquei,
minha voz subindo ligeiramente. Quantos erros mais eu não sei? Os jantares, os presentes, os perfumes? Tudo isso também foi um erro? Ele ficou em silêncio, incapaz de responder. Por fim, virei-me e fui para o quarto, fechando a porta com força. Naquela noite, dormi sozinha, embora o sono nunca tenha vindo de verdade. Minha mente estava cheia de imagens, lembranças e uma dor insuportável. No dia seguinte, decidi tomar as rédeas da situação. Não iria mais permitir que Renato continuasse me manipulando com desculpas. Minha primeira parada foi no banco. Precisava entender nossa situação financeira, pois tinha certeza de que aquela mulher não estava apenas recebendo seu tempo, mas também nosso dinheiro. Senhora Isabela, detectamos vários movimentos significativos na conta conjunta nos últimos meses, disse o gerente enquanto revisava os extratos. Cada transação era como uma facada: jantares em restaurantes caros, noites em hotéis boutique, compras de joias. Havia até um pagamento recente para uma reserva em um resort de luxo. A data coincidia com uma viagem que Renato havia mencionado como um congresso de negócios. É possível bloquear o cartão? Perguntei, tentando manter a compostura. O gerente me olhou com certa dúvida, mas assentiu. Sim, claro. Podemos configurar notificações para cada movimento e bloquear a conta se a senhora considerar necessário. Não hesitei nem por um segundo. Assinei os papéis necessários e, assim que saí do banco, liguei para Mariana. Eu precisava de alguém ao meu lado para me ajudar a manter a calma. O dia do suposto congresso chegou mais rápido do que eu esperava. Renato estava mais animado do que nunca enquanto preparava sua mala. Seus ternos estavam impecavelmente dobrados, e o perfume que ele usava era um que eu nunca havia escolhido para ele. Observei-o da cozinha, mexendo lentamente o café enquanto minha mente formulava um plano. Quer que eu te leve ao aeroporto? Perguntei, fingindo gentileza. Não precisa, já chamei um táxi, respondeu, sem sequer me olhar. Quando ele finalmente saiu, Mariana e eu entramos no carro e o seguimos discretamente até o aeroporto. De uma cafeteria com vista para a área de embarque, o vimos encontrar-se com a mesma mulher das fotos. Ela usava um vestido justo que destacava sua figura e um sorriso que exalava confiança. Meu coração batia forte, mas me forcei a manter a calma. Minutos depois, eles se aproximaram do balcão de check-in. Vi Renato sacar o cartão para pagar as passagens, e soube que era o momento. Abri o aplicativo do banco e pressionei o botão para bloquear a conta. Foi apenas um clique, mas aquele pequeno gesto significava o fim de tudo. De longe, observei o atendente informá-lo de que o cartão havia sido recusado. Renato tentou manter a calma, mas o nervosismo começou a aparecer. A mulher, por outro lado, parecia furiosa. Seus gestos tornaram-se mais exagerados, e suas palavras começaram a ser ouvidas o suficiente para chamar a atenção de outras pessoas. O que está acontecendo? Gritou ela. Você disse que estava tudo resolvido. Renato tentou acalmá-la, mas ela não quis ouvir. Finalmente, pegou suas coisas e se afastou dele, deixando-o sozinho no meio do aeroporto. Quando Renato voltou para casa naquela noite, seu rosto refletia todo o cansaço e a humilhação que havia vivido no aeroporto. Ele entrou na sala, jogando a mala no chão, e se virou para mim com os olhos cheios de raiva. Foi você? Gritou. Você bloqueou as contas. Mantive-me calma, sentada no sofá com uma taça de vinho na mão. Sim, fui eu, respondi, minha voz tão fria quanto o cristal da taça. Renato começou a andar de um lado para o outro, tentando justificar suas ações, mas eu já não me importava com suas desculpas. Desta vez, era eu quem estava no controle. A tensão no ar daquela noite era palpável.
Renato, furioso, despejava palavras, tentando justificar o injustificável. Mas eu já não era a Isabela que ele havia manipulado durante anos. Sentia-me estranhamente serena enquanto o observava desmoronar diante de mim. Você não tem ideia do dano que me causou. Gritou, batendo na mesa com o punho. Tudo isso eu fiz por nós, para manter nossa vida. Por nós. Retrucou com uma calma que o desconcertou. Os presentes, os jantares e a viagem para aquele resort também eram por nós? Não subestime minha inteligência, Renato. Ele parou por um momento, como se procurasse a melhor forma de retomar o controle. Finalmente, adotou um tom suplicante. Cometi um erro, Isabela. Todos cometem erros. Mas continuo sendo seu marido. Podemos superar isso juntos. Não há nada para superar, Renato. Você destruiu tudo o que tínhamos. E agora terá que enfrentar as consequências. Peguei o telefone da mesa e disquei o número da minha advogada. Era hora de iniciar o processo de divórcio. Dias depois, me encontrei sentada no escritório da minha advogada, Inês Carvalho. Uma mulher de meia idade, experiente, com um olhar firme que transmitia confiança. Revisamos os documentos financeiros, disse ela, estendendo-me um extrato. Há movimentos claros que demonstram o uso indevido dos fundos conjuntos. Cada linha naquele papel era uma evidência do desprezo de Renato pelo nosso casamento. Inês, no entanto, parecia mais otimista do que eu. Isso fortalece muito nossa posição no divórcio. Podemos garantir que ele fique com a menor parte dos bens e ainda seja obrigado a pagar uma compensação. Por um momento, senti uma pequena faísca de alívio. Mas sabia que Renato não desistiria tão facilmente. Renato não demorou a contra-atacar. Surgiram exigências absurdas. Ele queria metade do apartamento, dinheiro por supostos investimentos no restaurante e até uma indenização pelos danos causados à sua imagem pública. Cada nova reivindicação era uma tentativa desesperada de me intimidar. Mas eu estava preparada. Com o apoio de Inês e dos funcionários do restaurante, que também haviam sofrido sob sua tirania, montamos um caso sólido. Os depoimentos dos empregados pintaram um quadro claro. Renato não apenas havia traído nosso casamento, mas também abusado do poder como chefe. Um desses depoimentos me impactou profundamente. Carmen, uma garçonete que trabalhava no restaurante havia anos, começou a chorar ao relatar como Renato a havia demitido por recusar avanços inapropriados. Sua história me lembrou o quanto ele havia causado dor a todos ao seu redor. Obrigada por falar, Carmen, disse a ela ao final de sua declaração. Isso não apenas me ajuda, mas também ajuda você e todos que sofreram por causa dele. O dia da audiência foi tenso. Renato chegou vestido impecavelmente, com uma expressão que misturava arrogância e preocupação. Mas, assim que os documentos e depoimentos começaram a ser apresentados, sua confiança começou a se desmoronar. O juiz revisou os registros financeiros, as provas de desvio de dinheiro e os depoimentos dos empregados. Seu veredito foi claro: eu ficaria com o apartamento, e Renato seria obrigado a pagar uma compensação financeira significativa. Quando o juiz terminou, Renato se virou para mim, seu rosto vermelho de raiva. Isso não acabou, sussurrou ao passar por mim. Para você, talvez não, respondi com frieza. Para mim, sim. Um ano depois, minha vida era irreconhecível. O restaurante de Renato havia fechado após uma auditoria que revelou múltiplas irregularidades fiscais. Sua reputação estava destruída, e agora ele trabalhava como gerente em uma pequena cafeteria. Por outro lado, os antigos funcionários do restaurante se uniram para abrir um novo local, e eu os apoiei com a organização e o financiamento inicial. Na inauguração,
O ambiente era completamente diferente, acolhedor, caloroso, cheio de respeito mútuo. Obrigada por tudo, Isabela, disse Carmen enquanto brindávamos. Sem você, isso não teria sido possível. Não me agradeça, respondi com um sorriso. Foi vocês que conseguiram isso. Eu só dei um pequeno empurrão. Enquanto os funcionários comemoravam, me afastei por um momento e olhei ao redor. Pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Não havia mais vestígios do peso do meu passado com Renato. Eu o havia deixado para trás para sempre. A caminho de casa, recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei por um momento antes de atender. Isabela? A voz de Renato soava diferente, mais cansada. O que você quer? Respondi friamente. Eu só queria pedir desculpas. Por tudo. Houve um longo silêncio. Finalmente, disse. É tarde demais, Renato. Já não importa mais. Desliguei antes que ele pudesse responder. Ao chegar em casa, sentei-me no sofá com uma taça de vinho e olhei para o futuro com esperança. A Isabela que ele tentou destruir estava mais forte do que nunca. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.